sombra passa pelo vale, a dor tenta nos parar, mas a morte é só passagem, não é o fim, é o despertar. Dizemos Baruch Dayan Haemet, bendito o juiz da verdade, na esperança que se remete à luz da eternidade. A Neshama não morre, ela brilha, o corpo é só a roupa que se trilha. A luz sobe para o Olam Abá, onde a paz do eterno sempre está. A Neshama é chama que acende no abraço divino que a alma entende. 7 dias de Shiva, paramos o tempo pra sentir a dor, a gente enfrenta lá. Não adianta fugir, honramos quem partiu daqui, com atos de amor e luz, transformando o choro em vida no caminho que nos conduz. Faça o RC de bondade pura, faça-te Tzedakah, a justiça que cura. Cada gesto aqui na terra eleva a alma que se encerra. Esse é o verdadeiro Kaddish, o amor que a gente diz. Que o Eterno te dê o consolo entre os que choram em Sion. Escola Kibel me Sinai. Shalom, shalom, shalom. Mekakev menase lahatzor otanu, הרמוות הוא רק מעבר, זה לא הסוף, זו ההתעוררות. אומרים ברור דיין, האמת בתקווה שמתקשרת לאור הנצח. הנשמה לא מתה, היא זוהרת, הגוף הוא רגגת בדרך, האור עולה לעולם הבא שם. שלום הנצרי תמיד נמצא, הנשמה היא שלבת שבוערת בריבוק אלוקי שהנפש מבינה. 7 ימי שיבה עוזרים את הזמן כדי להרגיש את הכיף, פוגשים שמה אין טעמם לברוח, מרדים את מי שעלה מכאן במעשים של אהבה ואור, הופכים את הברי לרעים בדרך שמובילה אותנו. הסרסת תופתעות, עשת צדקה צדק מרפא, כל מעשה כאן בארץ מרי את הנשמה. זהו הקדיש האמיתי, האהבה שאנו אומרים. שהנצרי ינערם אותרה בתור שערה, ולי ציון בית ספר קיבל מסיני. שלום, O luto é uma daquelas experiências humanas que, assim, todo mundo passa, mas quase sempre a gente se sente atravessando sozinho. É um território meio caótico, sabe? Sem mapa. E é por isso que o material que a gente tem em mãos hoje é tão fascinante. Não é um estudo clínico, nada disso. É um roteiro de um educador, o Moré André Klein Rosa, da escola Kibel Sinai. E ele oferece uma janela assim para como uma sabedoria milenar, a tradição judaica, encara a perda. E o nosso objetivo aqui, então, é explorar como essa estrutura antiga pode ser vista como uma espécie de arquitetura do consolo, não é uma fórmula mágica, né? Para eliminar a dor, que é real e necessária, mas é um caminho estruturado para atravessar essa dor, dar ela um contorno, um propósito. E curar a alma, no fim das contas. Exato. É um contraponto muito poderoso à nossa abordagem moderna, que muitas vezes é solitária e focada em superar o mais rápido possível. Ok, então vamos mergulhar nisso. A primeira coisa que salta aos olhos é como a tradição encara a própria morte. Porque geralmente o nosso primeiro instinto é a negação.
a raiva, a pergunta por quê, né? Mas o roteiro do Moré, André, ele começa num lugar completamente diferente. Sim, é quase contra-intuitivo. Ele não começa com o questionamento, mas com uma afirmação de fé. A primeira frase que o material cita é Bahur Dayan Haemet. Que significa? Bendito é o juiz da verdade. Exatamente, e isso é muito profundo. Antes mesmo de o luto começar, a primeira resposta à notícia da morte é uma declaração de aceitação. Mas atenção, não é uma aceitação passiva, resignada, é uma reafirmação de confiança numa ordem maior. Mas essa aceitação tão imediata não corre o risco de suprimir a raiva, porque a raiva também é uma parte tão natural do luto. Parece quase um curto-circuito emocional dizer bendito seja ao receber a pior notícia da sua vida. Essa pergunta é excelente e toca no cerne da questão. A tradição não vê essa frase como um bloqueador de emoções. Pelo contrário, ela funciona como uma âncora. Uma âncora. Isso. A raiva vai vir, a tristeza vai vir, a confusão. A frase não impede a tempestade, mas garante que o barco não fique à deriva. Ao enquadrar a perda desde o primeiro segundo dentro de uma perspectiva espiritual, ela cria um recipiente para essas emoções. Ah, entendi. É um jeito de dizer, eu não entendo isso agora, dói demais, mas eu confio que não é um ato de causa aleatório. Isso evita que o luto comece a partir de um lugar de revolta, que pode ser muito destrutivo. Estabelecer a fundação da casa antes de começar a construir as paredes da dor. E essa fundação fica ainda mais sólida com a ideia seguinte que o roteiro destaca, o conceito de Neshama, a alma, como sendo eterna. O texto usa uma analogia que, nossa, me pareceu muito poderosa. O corpo é só uma vestimenta. Uma analogia que desarma um dos maiores medos humanos, que é o da aniquilação total, né? A ideia de que o corpo é um invólucro temporário para algo eterno, a alma. A vestimenta se desgasta, cumpre sua função, mas a essência, a pessoa, a alma, não desaparece com ela. Isso muda tudo. Muda fundamentalmente a natureza da perda. Não se perdeu a pessoa, perdeu seu acesso físico a ela. Espera aí, então a ideia não é que o relacionamento termina, mas que ele muda de natureza. O roteiro menciona o destino dessa alma, o Olam Abá, o mundo vindouro. Isso. Um lugar de luz espiritual. Então a narrativa não é de fim, mas de transição, como uma mudança de endereço para um plano diferente. Exatamente. E o fascinante é como essa crença serve de alicerce para tudo que vem depois. Todas as práticas de luto. Se a morte é uma passagem, então os rituais não são só um consolo para quem fica. Eles também têm um propósito para a alma que partiu. A dor da perda física dá ausência no café da manhã. Ela é totalmente validada. Ninguém está negando essa dor. Claro. Mas ela não é a história completa. Existe uma continuidade. E isso permite que o luto coexista com a esperança. Essa ideia da alma ser eterna é um consolo imenso, a um nível cósmico, mas é a dor do aqui e agora, sabe? O buraco na rotina. Como a tradição lida com esse aspecto visceral, imediato da perda? Porque é aí que muita gente se perde. É aí que entra a genialidade prática dessa sabedoria. A teologia serve de base, mas a prática é profundamente humana. O roteiro é claro. A tradição divide o luto em etapas. E o primeiro e mais intenso período é a Shiva. Os 7 dias. Os 7 dias. E a frase do Moré André, que resume tudo, é: não fugimos da dor, nós a enfrentamos com a ajuda da comunidade. E essa abordagem de enfrentar é um contraste brutal com a nossa cultura, né? Que muitas vezes nos pressiona a nos distrair, a manter a cabeça ocupada. A gente recebe, sei lá, 3 ou 5 dias de licença no trabalho e depois espera-se que a gente volte a funcionar. Como se nada tivesse acontecido. Exato. A ideia de parar tudo por uma semana inteira parece um luxo, quase uma impossibilidade hoje em dia. Parece um luxo, mas é uma necessidade. A Shiva cria um espaço-tempo sagrado e protegido para o luto. Durante 7 dias, o mundo exterior para o enlutado. Não se espera que ele trabalhe, que cumpra obrigações, que cozinhe. Que parece estar bem. Nada. A única responsabilidade é sentir.
a estar presente na própria dor. E o roteiro diz que o propósito não é prolongar a dor e sim curar a alma. Como é que isso funciona na prática? Essa imersão na tristeza, como leva à cura? É porque a dor, quando não é processada, ela não desaparece. Ela se esconde e infecciona. A Shiva funciona como uma descompressão controlada. Ao dar essa permissão social e espiritual para se dedicar só ao sentimento, sem culpa, a tradição reconhece que a cura leva tempo. E a segunda parte da frase que você citou é a chave de tudo, com a ajuda da comunidade. O luto não é um evento privado. De jeito nenhum. Durante a Shiva, a comunidade assume o controle das coisas práticas. Ele se torna uma espécie de sistema de suporte de vida para a pessoa enlutada. Perfeito, exatamente isso. Eles trazem comida, cuidam das necessidades e, o mais importante, eles vêm para sentar Shiva. E a tradição diz que quem visita não deve falar até que o enlutado fale primeiro. Muitas vezes, eles só se sentam em silêncio. Nossa. A comunidade forma uma rede que literalmente sustenta a pessoa. É uma testemunha silenciosa da dor. Não tem aquela pressão de ter que responder como você está. Que pergunta terrível. A presença deles já diz, sua dor é grande demais para ser carregada só. A gente está aqui para dividir o peso. Isso quebra o isolamento, que é um dos aspectos mais devastadores do luto moderno. Isso me faz pensar o que acontece quando a gente não tem essa estrutura. O luto vira um processo subterrâneo, solitário. A dor que não foi vivida no início acaba emergindo depois de formas mais complicadas. Exatamente. A Shiva é um reconhecimento de que a alma também precisa de uma UTI, de um cuidado intensivo depois do trauma. E após esse período de imersão, a estrutura continua, guiando a pessoa de volta ao mundo, mas aos poucos. Não é um retorno abrupto. Não, mas a transição mais importante é a filosófica. O roteiro aponta para isso quando diz: o choro é permitido. Até os nossos patriarcas choraram. Ou seja, valida o sentimento. Legitima a tristeza. Mas em seguida, ele contrapõe isso com um chamado para escolher a vida. É um equilíbrio muito delicado. A permissão para o luto total não é um convite para a melancolia perpétua. Isso. Mas como se honra quem partiu sem ficar preso na tristeza para sempre? É aí que o roteiro introduz a ideia do consolo, a nishama, através da ação. E aqui o luto se transforma de um estado passivo para uma missão ativa e contínua. O roteiro sugere práticas bem concretas, atos de hesed, que é bondade, generosidade, E tzedakah, e tzedakah, que é justiça ou caridade. Tudo feito em memória e em nome da pessoa que partiu. A energia da dor, que pode ser paralisante, é canalizada para algo construtivo. pode dar exemplos mais concretos? O que isso significa no dia a dia? Significa, por exemplo, doar para uma causa que a pessoa amava. Se ela era apaixonada por animais, fazer uma doação para um abrigo no nome dela. Ou pode ser algo mais simples, fazer um trabalho voluntário, ajudar um vizinho e dedicar mentalmente aquele ato de bondade à memória de quem se foi. A memória da pessoa não fica num monumento de pedra estático. Fica em ações vivas, em ondas de bem que continuam a ecoar pelo mundo. Isso é transformador. O roteiro tem uma frase que sintetiza isso de forma linda. Cada boa ação que você faz aqui eleva a alma de quem você ama lá em cima. Isso dá um propósito imenso para quem ficou, né? A sua vida continua a ter um impacto direto na jornada da alma de quem partiu. Sim, o relacionamento não terminou. Ele só mudou a forma de comunicação. Exato. A comunicação agora é através de ações. E isso redefine o que é um legado. O legado de uma pessoa não é só o que ela fez em vida, mas todo o bem que ela inspira a ser feito depois da partida dela. O roteiro chama isso de o verdadeiro Kadish. O Kadish é a oração dos enlutados. Isso, uma oração que louva a Deus. Mas aqui, a ideia é expandida. A oração mais poderosa, o verdadeiro ato de santificação da memória, são as ações de bondade feitas em nome de alguém. Isso dá um novo propósito à vida de quem ficou. A dor da ausência pode se tornar uma fonte de inspiração para viver uma vida mais significativa, mais gentil. Mas isso não é uma pressão a mais para o enlutado? Ter que ser bom em nome de quem partiu? A perspectiva não é de obrigação, é de oportunidade. É uma forma de manter a pessoa viva no mundo.
Quando se realiza um ato de Hesed, é como se a pessoa que partiu estivesse agindo através de quem ficou. Uma parceria que transcende a morte. Exato. E isso se torna um motor para sair da cama nos dias mais difíceis. Vou fazer isso por ele. Ela ficaria orgulhosa disso. Transforma a dor num legado ativo. Então, resumindo a jornada que este material nos apresenta. É um caminho muito claro. Começa com uma base de fé. A morte não é o fim. A alma é eterna. O que ancora a pessoa. Depois, oferece um processo estruturado e comunitário para atravessar a dor inicial, a Shiva. Dando permissão para sentir e o suporte para não estar só. E, por fim, guia a pessoa para fora do luto paralisante, transformando a memória em ação positiva, através do Hesed e da Tzedakah. É uma arquitetura de consolo, exatamente. Não se trata de superar ou esquecer, que são palavras que muitas vezes nem cabem, né? Não cabem. Trata-se de integrar a perda à vida, de dar a essa memória um significado que impulsiona para frente, não que prende ao passado. É um processo de transformação. E a ideia de comunidade permeia tudo, do começo ao fim. Sem dúvida. E a bênção final que o roteiro cita encapsula isso perfeitamente. A frase é: que o Eterno conforte o seu coração entre os enlutados de Sião e Jerusalém. A ênfase é no entre os enlutados. Não é conforte seu coração sozinho. Exatamente. É um reconhecimento de que a dor é pessoal, mas a experiência do luto é coletiva. A pessoa se junta a uma longa corrente de pessoas que também conheceram a perda. E isso, paradoxalmente, torna a dor menos esmagadora. Muito menos. O que nos deixa como uma reflexão final, eu acho, que fala com todos nós, para além de qualquer tradição específica. Sim, a fonte nos mostra um modelo onde a comunidade e o ritual guiam uma das experiências mais dolorosas da vida. Eles fornecem um mapa e companheiros de viagem. E isso nos faz pensar, né? Com certeza. Num mundo que valoriza cada vez mais a jornada individual, ou faça você mesmo até no luto. O que se perde quando a gente enfrenta a dor sem um mapa compartilhado? O que acontece com a nossa capacidade de cura quando não tem a presença de uma comunidade para nos amparar, para sentar em silêncio com a gente e nos lembrar, sem palavras, que não estamos sozinhos? A sombra passa pelo vale, a dor tenta nos parar, mas a morte é só passagem, não é o fim, é o despertar. Dizemos Barur Dayana Emet, bendito o juiz da verdade, na esperança que se remete à luz da eternidade. A Neshama não morre, ela brilha, o corpo é só a roupa que se trilha, a luz sobe para o Olam Haba, onde a paz do Eterno sempre está. A Neshama é chama que acende no abraço divino que a alma entende. 7 dias de Shiva, paramos o tempo pra sentir a dor a gente enfrenta lá, não adianta fugir, honramos quem partiu daqui com atos de amor e luz, transformando o choro em vida no caminho que nos conduz. Faça obedecer bondade pura, faça tzedakah, justiça que cura. Cada gesto aqui na terra eleva a alma que se encerra. Esse é o verdadeiro Kaddish, o amor que a gente diz. Que o Eterno te dê o consolo entre os que choram em Sion, escola Kibel, Mi Sinai, Shalom, Shalom. Hatzel over Baemek Hakir.
תקווה שמתקשרת לאור הנצ'ר. הנשמה לא מתה, היא זוהרת, הגוף הוא רק כבדת בדרך. האור עולה לעולם הבא שם שלום, הנצרי תמיד נמצא. הנשמה היא שלבת שבוערת בריבוק אלוקי שהנפש מבינה. שבעת ימי שיבה עוזרים את הזמן כדי להרגיש את הכיף, פוגשים שמיים. טעם לברוח, מרדים את מי שעלה מכאן במעשים של אהבה ואור, הופכים את הברי לרעים בדרך שמובילה אותנו. הסרר עשה תות האור, עשה צדק, הצדק מרפא כל מעשה. כאן בארץ מרים את הנשמה, זהו הקדיש האמיתי, האהבה שינו מי